Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar do Fiagro XPCA11 da XP Asset. Vamos falar do relatório do mês de setembro, que tem a novidade da bomba da AgroGalaxy. E ele dessa vez saiu na época certa, eu nem sabia que tinha saído, eu estava procurando outras informações sobre o fundo para fazer um vídeo, e quando vi lá o relatório já lançado eu até me assustei, porque o do mês de agosto saiu super atrasado, saiu no início do mês de outubro. Eu pensei que eles não lançassem mais nenhum relatório até o início do mês de novembro, mas eles lançaram ainda em outubro o relatório do mês de setembro, mas como eu falei, eu não estava sabendo e só a gente está trazendo agora para vocês. E a gente vai, antes de entrar no relatório propriamente dito, passar algumas informações importantes para vocês. No momento atual, o fundo está com um dividend yield estúpido de 19,2%. Meus amigos, 19,2% é muito top esse dividendo. Mas isso se deve exatamente ao quê? Ao P sobre VP, que está extremamente descontado. Está 0,66. Sim, você não ouviu errado, 0,66. Ou seja, esse Fiagro está atualmente com 34% de desconto. Esse desconto aqui é que faz esse yield ficar tão estúpido assim. Por quê? Se a gente fizer aquela nossa correção, que eu gosto sempre de fazer, trazendo o valor da cota de mercado para o valor patrimonial, deixando o P sobre VP1, esse yield cai de 19,2% para apenas 12,7% ao ano, que eu considero extremamente baixo, considerando aqui que ele é um fundo high yield. Para mim, fundo high yield atualmente, no momento, teria que estar pagando no mínimo cerca de 14,5%, e eu já expliquei isso em vídeos anteriores, não vou explicar novamente. Então ele está quase 2% abaixo do yield que eu acho justo, mínimo, para ser pago por um fundo high yield. Mas claro, para quem pega nesse valor ridículo que está atualmente, o yield vai estar muito top. Para vocês terem uma ideia, no mês passado, quando saiu o relatório, ou seja, no comecinho de outubro, o desconto era de 23% e agora está 34%. Por que aumentou tanto, Adriano? Meus amigos, basicamente para mim, foi um mês todo ruim para todo o mercado de fiagros, IPCA mais subindo mais ainda, mais gente fugindo. E claro, no caso aqui do XPCA, ele no final do mês anunciou um dividendo ridículo de apenas 4 centavos. Sim, já tinha sido ruim no mês passado, 8 centavos e meio, e eu não sabia por que tinha sido só 8 centavos e meio. Eu não imaginei o que ele tivesse feito, mas foi por causa da AgroGalaxy. Já posso adiantar isso. E nesse mês caiu para apenas 4 centavos. Pior ainda, 4 centavos é muito ruim. Então, se 8 centavos e meio já tinha causado aquele estrondo todo e o fundo tinha ficado com 23% de desconto, esses 4 centavos fez o pessoal sair mais ainda, abandonar mais o fundo ainda e tá com esse super desconto de 34%. Esses 4 centavos equivalem a um yield do mês de apenas 0,62. Meus amigos, um yield super baixo. Isso baseado num valor de cota super baixo. Se a gente colocar o valor na cota patrimonial, esse yield aqui praticamente some. Então eu não vou nem fazer essas contas. Então 0,62 já é super baixo para um fundo high yield e seria pior ainda se eu fizesse o ajuste para o valor patrimonial. Então esses são números bem ruins, mas são números bons para quem está pensando em investir ainda no fundo ou até diminuir o preço médio. Vamos lá, os primeiros detalhes desse relatório do mês de setembro, ele cita o valor pago no mês passado, 8 centavos e meio, mas a gente já passou para vocês que ele vai pagar apenas 4 centavos agora no mês de novembro. Ele diz que o yield era de 1,26% no mês, mas não é, não sei de onde é que ele está tirando essas contas. O valor correto é 1,07%. Eu marquei ali, gestor, XP Vista Asset, que eu chamo só XP Asset para facilitar. E o administrador é XP também, só que é XP Investimentos. Marquei o administrador, porque daqui a pouco a gente vai falar nele. O patrimônio líquido do fundo atualmente é 419 milhões, praticamente 420 milhões, e ele tem uma taxazinha de performance bonitinha, que é o 10% sobre o QCD, 100% CDI. Esse fundo bate 100% CDI todo mês, então todo mês ele está cobrando taxa de performance. Pronto, chegamos aqui aos comentários do gestor, e a gente já vê o comentário sobre a AgroGalaxy. O mês de setembro foi marcado pelo pedido de recuperação judicial da AgroGalaxy, que é controlada pelo fundo Aqua, representando 7,95% do portfólio do fundo, praticamente 8%. É mais ou menos parecido com a Languiru lá no Vigia, mas lá no Vigia a Languiru era mais ou menos uns 10 a 11% na época que deu problema. Imediatamente houve a remarcação do ativo apresentando um deságio de 50% no CRA, aí ele dá o código do CRA, e 40% no outro CRA, e ele passa o código desse outro CRA. 40% no outro CRA, porque esse CRA tem uma subordinação de 10% da CIBRA, e é como essa CIBRA fosse uma barreira, ele está dizendo, porque tem
tem essa subordinação, a subordinação serve como uma barreira para perdas, o que é chamado aí no mercado financeiro de haircut. Por isso, não fizeram a remarcação a 50%, porque tinha essa proteção de 10% da subordinação com a Cibra. Daqui a pouco a gente fala quanto é esse valor aí desse deságio. Por exemplo, a gente não viu isso ser feito lá no Vigia, com essa clareza aqui que a gente está vendo aqui no XPCA, que a gente viu no Rura 11, com o ativo lá do Consentini, do Portal Agro, que eu fiz vídeo recente. Por exemplo, a gente viu lá no CPTR 11, só que lá no CPTR 11 ele parou de pagar, foi tudo no mês, e aqui ele fez algo diferente, bem diferente. Por isso que o fundo ainda chegou a pagar 8,5 centavos e ainda pagou 4 centavos esse mês. Que não tá claro essa questão dos valores pagos, mas é por causa disso que o valor no mês passado foi apenas 8,5, já porque teve essa remarcação a mercado. Aí ele diz aqui que houve uma redução de 2,88% no valor da cota patrimonial. A gente vai ver isso agora. No mês passado, no relatório de agosto, ele trouxe pra gente que o valor patrimonial da cota era R$ 9,49. E no momento, o valor patrimonial da cota é R$ 9,22. Ou seja, ele extraiu esses 2,88% que ele citou na parte do comentário do gestor. Só que a gente não vê isso na carteira do fundo. Na carteira do fundo, os valores totais são praticamente os mesmos. Eu não entendo como foi feita essa contagem da soma dos valores, porque era para ter caído o valor patrimonial também na carteira do fundo nesse mês de setembro. E a gente não vê essa diferença. Eu posso até mostrar para vocês, mas basicamente o valor que ele mostra no valor de agosto é igual ao valor de setembro, mas o valor da cota patrimonial ele reduziu. Continuando, ele fala o seguinte: no final do mês, a distribuição anunciada foi de 8,5 centavos, que foi pago no mês de outubro. E por que ele fez isso? Porque o fundo opera com regime de competência. Como houve a remarcação do ativo em recuperação judicial da AgroGalaxy, afetou diretamente a distribuição dos dividendos. A gestão entrou em contato com a administradora, por isso que eu marquei a administradora. Você pensa em administradora, é totalmente diferente? Não, é da XP também, é a XP Investimentos. Eles entraram em contato com a administradora para avaliar a melhor forma de minimizar os impactos na distribuição nos próximos meses. Só que ele não disse como é que resolveu isso. E não ficou claro também nesse relatório como é que ele fez. Você vai ver lá na DRE do fundo, que é um negócio meio louco. E ele cita mais no final que a gestão não vê outros riscos relevantes nas empresas devedoras presentes no portfólio no momento. Essa parte do meio eu não coloquei nada porque a gente vai falar mais na frente com mais detalhes. Então basicamente é isso. Ele te diz que fora a AgroGalaxy, ninguém mais tem perigo de dar calote no fundo no momento. Como prometido, a gente chega aqui nas movimentações do portfólio, que era aquela parte central que eu não marquei nada. No mês de setembro, o fundo investiu, ou seja, comprou 8,60 milhões do CRA Sirentes e 4,32 milhões do CRA Usina Cerradão. Totaliza mais ou menos 13 milhões em compras de CRAs aqui em CRAs pelo fundo. E fez uma troca aqui de ativos da Solúbio. Ele pegou um CRA da Solúbio e devolveu 2. Basicamente foi isso, uma troca. E essa troca foi benéfica ao fundo porque ela trouxe um ganho de capital de cerca de R$500 milhão. E aqui tem mais detalhes desses dois CRA que ele comprou, dos dois devedores, da Sirentes e da Usina Cerradão. A Sirentes, por exemplo, ele citou também o detalhe, que ele no mês passado, a Sirentes tinha feito uma antecipação do pagamento do CRA que eles tinham. E aí o fundo fez o quê? Buscou novamente no mercado outro CRA da Sirentes para comprar. Então basicamente foi isso. Eles tinham no mês passado, a Sirentes fez uma antecipação de pagamento do CRA e eles nesse mês compraram de novo Sirentes para colocar na carteira. E eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você: você possui XPCA 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição, aproveitando esse momento que ele está extremamente descontado para você reduzir o seu PM e melhorar o seu yield on cost? Ou ao contrário disso, você sabendo que o fundo provavelmente vai ter alguns meses com dividendos baixos, porque diferentemente lá do Rura 11, ele não dá detalhes de como é que vai ser os próximos meses, mas tem uma tendência de ficar baixo. E aí você não quer isso, você já quer vender o fundo, pelo menos parcialmente, ou zerar sua posição totalmente? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinha. Me diga quais são os seus fiagos, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, o que você está fazendo da sua vida? Você quer ficar bem informado, seja sobre fiagro, fundo imobiliário, FINFRA e até mesmo ação? Se inscreva agorinha mesmo, não pense mais nada, já se inscreve, já deixa aquele likezão muito importante, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim que sair, você já está assistindo. E comenta aqui para a gente conseguir a maior quantidade de views possível para no mês que vem trazermos o relatório do mês de outubro, que trata desses dividendos ridículos de apenas 4 centavos pagos esse mês. Se você quer continuar acompanhando, já faz isso que eu falei para vocês. Aqui chegamos na DRE do fundo, aquelas DRE bem resumidinha, eu já sempre falo para vocês, só não é pior porque ela ainda traz pelo menos 3 meses, diferente de algumas que não trazem nem 3 meses, mas é bem ruim, muito resumida. Aqui a gente vê que o fundo
no mês de setembro, eu vou destacar basicamente setembro, já colocou que a receita do fundo em regime de competência ficou negativa em 9.256.000. Basicamente, por que ficou isso aqui? Porque ele fez a remarcação das CRAs da AgroGalaxy, que são 3 CRAs, e eu fiz as contas direitinho, e no total ele fez uma remarcação que diminuiu em 14.730.000 aproximadamente. Só que o fundo tem uma média, se você olhar do lado aqui, os valores de cerca de 5 milhões e alguma coisa. Nesse mês aqui, pelas minhas contas, ele deve ter tido no regime de competência uma receita positiva de 5 milhões e 500. Só que como teve esse impacto de 14.730 da remarcação das CRAs da AgroGalaxy, aí ficou um valor negativo de 9.256.000. O fundo aqui, o detalhe é isso que eu queria falar para vocês. Ele normalmente paga baseado no regime de competência. Normalmente é isso. Ou seja, se ele fosse pagar baseado no regime de competência, ele não tinha pago nada. Como é que um fundo que teve prejuízo de 9.192.000, ele paga alguma coisa, se está no prejuízo? Não tem como pagar. Mas ele claramente pagou baseado no regime de caixa. No regime de caixa, ele recebeu 4.800.000. Só que ele pagou o quê? 3.800.000. Como se ele tivesse pago quase tudo que ele colocou no caixa. Mas não tudo, para tipo abater esse valor aqui. Agora, se a gente olhar no valor que ele recebeu durante o ano de 2024, você vê que durante 2024 todo ele colocou em caixa 39.274.000, praticamente 39.275.000, e pagou até o momento 40.743.000. Basicamente, ele ainda teve que tirar dinheiro de algum lugar para complementar 1,5 milhão e fazer esse pagamento aqui, porque durante o ano todo em 2024 não passou esses 40.743.000 que ele precisou para pagar. Chegamos aqui à carteira do fundo e eu destaquei para vocês os 3 CRAs da AgroGalaxy e coloquei aqui os valores que foram descontados em relação ao mês anterior. Esse CRA aqui sofreu uma redução de 39% em relação ao mês anterior, esse aqui. Ou seja, seria aquele que ele falou que sofreu uma redução de 40%, mas na prática foi 39%. Esse aqui sofreu uma redução de 48%, juntamente com esse outro aqui, de 48%. Então, basicamente, é o que ele falou que era 50% de redução, mas na prática foi 48%. Pelo menos aqui, nos números que eu fiz em comparação do mês passado com esse mês aqui. Se ele não fez nem alguma outra manobra contábil aí para mudar os valores. E o valor total, que era em termos percentuais era 8%, reduziu bastante. Ficou cerca de 4,7%. Ó. 2,9 mais 1,2 dá 4,1 mais 0,6 dá 4,7. Era 8 antes. E eu marquei também aqui a Sirentes, o novo CRA da Sirentes, que entrou 2,1% do patrimônio, e o da usina Cerradão, 4,34 milhões, 1% do patrimônio líquido do fundo. Esse valor aqui, pessoal, de 405 milhões, é praticamente o mesmo do mês passado. Vou mostrar aqui para vocês. No mês passado, 405 milhões. E aqui, 405 milhões também. Eu não entendi, porque aqui você vê os valores cheios da AgroGalaxy, ó. Então era para ter um valor maior, 14 milhões maior aqui, mas não, tá até menor um pouquinho. E eu não vou olhar os outros devedores porque eu fiz uma leitura mais detalhada, destaquei os outros devedores perigosos da carteira do fundo, tudo no relatório do mês passado. Se você quer ver o relatório do mês passado, aqui no topo do lado direito vou colocar um cardzinho para você acompanhar como é que foi o relatório do mês passado, e você assiste lá para ver também esses outros devedores que, caso deem problema no futuro, podem trazer danos complicados aqui para o nosso XPCA 11 da XP Asset. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo. Não pense mais nada, já deixa aquele likezão sem pensar duas vezes, já deixa o like, ativa o sininho e também comenta aqui para ajudar a gente a aumentar a quantidade de views o máximo possível, para no mês que vem trazermos esse próximo relatório do mês de outubro, que provavelmente vai sair no finzinho desse mês de aqui de novembro, e espero que esteja mais claro o que é que o fundo andou fazendo, e a gente tem uma estimativa de quanto é que ele vai pagar no próximo mês, no mês de dezembro, que seria muito interessante a gente saber quanto é que vai pagar. Então a gente vai ficando por aqui, é isso aí, valeu, até a próxima e fui!